O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono assim respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos sentar. A primeira leitura que nós escutamos abre-se segundo a fórmula profética. Uma palavra da parte de Deus dirigida a um coração de um homem que acolhe o dizer divino e transborda este dizer em sua vida e em suas palavras. O livro da sabedoria chama os profetas de amigos e intérpretes de Deus. Lá onde houver a docilidade de escutar aquilo que o Senhor nos diz, e Ele nos fala sempre, lá onde houver a coragem de dar uma atualização concreta da palavra, sobretudo nas circunstâncias mais difíceis que todos experimentamos, ali se dará uma profecia. O profeta na Escritura não é aquele que vê coisas maravilhosas, que encantam os olhos e que faz coisas mirabolantes. O profeta na Escritura é alguém que empresta os próprios lábios para que nos seus próprios lábios o Senhor que falou no princípio continue a falar sempre, e esta palavra possa encontrar morada nos corações, já que esta palavra, acabamos de cantar antes do Evangelho, é uma palavra capaz de nos salvar. As nossas palavras humanas têm limites. Nós nem sempre somos capazes de sustentar as nossas juras, não é? Quantos casais ficaram pelo caminho, juraram talvez no mesmo dia e na mesma época um amor eterno, mas que na vida deles teve um prazo de validade, não é? Isso é próprio da palavra humana. Quando não é habitada pela palavra de Cristo, não sustenta, não convence, não provoca, não devolve a vida. E o profeta, então, já tem desde o início uma mensagem muito importante a nos ensinar. É preciso que nós deixemos que o Senhor fale em nós, fale através de nós, fale conosco, porque certamente cada um de nós, como pai, como mãe, no seu trabalho, tem uma missão profética, não é? Cada um de nós, se estiver com o ouvido bem atento, poderá perceber em que medida está sendo convidado pelo Senhor a dizer algo que inclusive devolve a vida, não é? Devolve a vida ao outro. A palavra do Senhor é dirigida a Jeremias e o profeta então diz ao povo para converter o coração, de modo que, tendo o coração convertido, possa habitar. Esta é a grande procura das Escrituras, a grande procura dos profetas, um coração dócil que possa acolher aquilo que diz o Senhor. E este coração, uma vez tendo acolhido aquilo que o Senhor diz, é capaz de habitar. O que está aqui por detrás é uma reminiscência, ou seja, é um texto que está nos ajudando a nos comunicar com outro texto das Sagradas Escrituras, que é o texto em que Deus faz aliança com o seu povo. Após sair do Egito, sendo liberto das garras do faraó, tendo experimentado o Senhor que vê, ouve
enxerga os sofrimentos e que desce para salvar o seu povo, este mesmo Deus faz uma aliança com Israel, que é uma aliança de profunda intimidade. E assim está dito lá no livro do Êxodo: eu serei para vós, vós sereis para mim. Era o desejo de Deus de Israel com o seu povo, assim como é o desejo de Deus em relação conosco. Porque assim como aconteceu na vida do Sr. Oswaldo, da Dona Diva, e acontece na vida de cada um de nós, quando nós nos relacionamos, seja na relação marital, seja numa relação de amizade, é próprio da amizade passar a habitar no outro. Então, o que Deus provoca ao povo continuamente nas Escrituras é entender que não é sobre mandamentos, palavras e preceitos externos, mas é sobre deixar alcançar pelo amor de Deus, de modo que a palavra de Deus possa habitar em nós, e na medida em que a palavra dele habita em nós, ele todo está habitando em nós. E o Cristo vai dizer no Evangelho: quem me ama realmente guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, e a Ele nós viremos e faremos nele a nossa morada. Cada vez que nós nos deixamos seduzir pela palavra de Cristo, a Trindade inteira passa a morar dentro de nós, e nós nos tornamos um templo da parte de Deus. E esta é a acusação do profeta Jeremias. Ele diz de um povo que tampou os ouvidos por conta das suas urgências, não é? Palavra muito atual para nós, que somos uma sociedade da imagem e da pressa e temos pouca dificuldade, pouca facilidade em escutar. O profeta acusa e provoca para um culto que não é genuíno. Um culto onde multiplicam-se as fórmulas, as exibições, as postagens, mas que não há autenticidade. E aí Deus convida o profeta Jeremias a colocar-se na porta do templo, para, na medida em que as pessoas se aproximassem para oferecer os seus ritos, os seus conchavos, os seus subornos, escutassem a palavra do profeta. Escutassem a palavra do profeta. E aqui, repito, há uma palavra profundamente atual para nós, porque nós somos uma sociedade que tem dificuldade de ouvir-se, ouvir os outros e, sobretudo, ouvir a Deus. E é por isso que nós somos uma sociedade da exibição. Não é assim que é verdade? Quando nós sabemos que a gente está com um relacionamento de aparências, tem que multiplicar as postagens, para talvez convencer alguém de coisas que a gente não quer enxergar. O grande desafio de muitos relacionamentos na pandemia foi esse, né? Uma coisa é conviver com um chefe, mas com a minha mulher dentro de casa, ou com o meu esposo. Olha, a provocação do profeta Jeremias está justamente nesta linha, quer dizer, olha, temos que tomar cuidado para não multiplicarmos ritos, formalismos e desculpas, porque tudo isso pode dar testemunho de um amor e de uma escuta que não existem mais. E ele convida então o profeta a colocar-se na porta do templo, e o templo pode ser a sua casa, para despertar os ouvidos. Despertar os ouvidos para aquilo sobre o qual nós estamos tendo um acordo e não queremos falar. Para talvez assim imaginarmos que as coisas sumam e não some, vai ajudar a entender o profeta. E o profeta interroga em nome de Deus sobre a justiça. Palavra muito importante. O que é justiça? Justiça é dar a alguém aquilo que lhe pertence. Essa é a definição clássica da justiça. A primeira justiça interrogada pelo profeta é a justiça que é devida a Deus, o Deus da aliança, o Deus das promessas, o Deus que comunica-se ao povo e também a nós. Nós devemos algo a Deus. E não é uma dívida no sentido de que nós estamos aqui para tentar comprar Deus, ou que Ele tenha necessidade dos nossos sacrifícios e dos nossos ritos. É uma dívida porque nós somos feitos para Ele. Vai lembrar Agostinho, e a gente fica buscando realização e plenitude em lugares que não podem nos realizar profundamente. Então nós temos uma dívida para Deus, todos nós somos feitos para Ele, e nós buscamos a Deus de um jeito secreto em todas as buscas que nós fazemos. Temos que encontrar Deus em tudo que nós fazemos, em cada trabalho, em cada desejo, em cada sonho, porque senão nós nos esquecemos que somos feitos para Ele e passaremos a ser para as coisas. E estas coisas nos devoram, né? São fomes demais, das quais nós não damos contas, e quando a gente assusta, nós somos roubados de nós por um carro, por uma conta bancária, por uma aprovação, né? Somos sequestrados de nós mesmos. E a segunda justiça que é devida é a justiça aos outros. E aqui está o núcleo da lei de Israel.
Se nós vamos lá ao livro do Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 18, logo quando o povo sai do Egito, e nós podemos comparar o que é a saída do Egito para o povo de Israel. É a aprovação no concurso público, é o aumento no salário, é o cargo. A gente tem a tendência de subir no banquinho, né, quando a gente consegue essas coisas. Aí Deus se comunica assim ao povo, nessa aliança que está sendo retomada pelo profeta Jeremias, nesta leitura que estamos escutando. Assim se diz: o Senhor Deus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Portanto, Israel, amai o estrangeiro, porque também vós foste migrante na terra do Egito. Olha que coisa linda está no núcleo da aliança que Deus sela com o seu povo. A consciência que todos nós temos que ter, é para isso que serve a fé. Se a fé não nos leva a este lugar, ela é pose, ritual, costume, hábito, ou seja, qualquer outra coisa que se coloque nesse balaio. Mas não é experiência profunda, não é intimidade, não é amor, não é encontro com o Senhor Deus de Israel. A experiência de fé deve nos despertar ao fato de que todos nós somos despatriados. Todos nós, não é? Todos nós temos, vez ou outra, aquela sensação de que aquele lugar não nos cabe, de que aquela igreja não corresponde à nossa expectativa, de que aquele casamento não está nos encaixando. E esta é a sensação, nós somos desamparados. E este lugar que nos convida a uma angústia da qual nós fugimos, com muitos subterfúgios, né? O consumo, as drogas, as ilusões, uma agenda cheia, tempo investido no celular, tudo isso são coisas que nós usamos. A maneira dos ídolos do Antigo Testamento é justamente este lugar angustiante do desamparo que nos ajuda a perceber que nós somos abrigados por Deus, é o que nós cantamos no Salmo. Nós temos que nos deixar envolver por Deus, né? Porque o Senhor Deus conforta os corações despedaçados. Vai dizer o Salmo 146, enfaste as feridas e as curas. Só Deus pode nos devolver a nós. E na medida em que nós nos vemos abrigados por Deus, e aqui está o apelo do profeta Jeremias, nós temos a capacidade de nos oferecermos como abrigos uns para os outros. E esta é uma definição de amor, né? O amor é esta provocação profunda que todos nós somos chamados de não nos pertencermos para estarmos em posse de nós. Que quem quer se pertencer, quer guardar, sabe dos próprios caprichos, das próprias horas, que quer ter tudo calculado, não é capaz de amar. Não é capaz de amar porque vê a si mesmo e acha feio tudo aquilo que não é espelho. Está no narciso. O convite do profeta, o convite das Sagradas Escrituras é isso: enxergar a misericórdia de Deus que nos cerca e que nos abriga, e assim nos arriscarmos a sermos abrigo também para as indigências uns dos outros. E uma compreensão disso certamente será a cura para os conflitos numa família, num casamento e no trabalho. Nós exigimos que os outros nos compreendam, que nos escutem, que estejam sempre prontos a corresponder às nossas reivindicações. Mas nós temos muita dificuldade de dar ao outro aquilo que o outro está dizendo, a ferida do outro, um lugar de honra dentro de nós. E assim não nos oferecemos como hospedagens, negamos os nossos desamparos, e quem não tem consciência dos próprios desamparos, certamente se põe a desamparar e a ferir outros corações. E aí vai terminar a profecia de Jeremias. Assim, se voltardes à justiça, ao direito, podereis habitar na terra de vossos pais. Que terra está falando? É a terra da promessa. A promessa feita a Abraão, a Isaque, que alcança cada um de nós, porque nós somos filhos de Abraão, segundo a fé. E é interessante esta palavra habitar. É o que todos nós buscamos, né? Repouso, plenitude, encontro com nós mesmos, de modo que a gente não fique aí desnorteado, sendo devorado por ansiedade, se vendendo a preço barato. E diz Jeremias, esta terra é uma terra desde sempre e para sempre, é do amor de Deus que é desde sempre e para sempre, porque os amores deste mundo, as habitações deste mundo têm prazo de validade. A gente tinha a exata certeza que encaixava dentro daquele coração, né? Mas coração, como diz os antigos de homem, é terra que ninguém conhece. A pessoa nos trai, nos decepciona, a gente vê que não encaixava dentro daquele coração. Eu vou encaixar nesse emprego. Aí vem o chefe, secretário do diabo, não encaixa mais. O que Jeremias está querendo dizer é que em Deus a gente encaixa.
E vamos encontrar nele uma habitação que é desde sempre para sempre, lembrando daquilo que diz o Salmo 113, no versículo 17. O amor de Deus é desde sempre para sempre, né? Como um pai se compadece dos seus filhos. É o amor de Deus por quem o ama. Assim como se afasta o nascente do poente, assim Deus lança para longe de nós os nossos pecados e as nossas falhas. O amor de Deus não tem prazo de validade. E sempre nos encaixa, independentemente de quem nós sejamos. Cabe Tomás de Aquino, cabe Santo Agostinho, mas também cabe Madalena, mas também cabe ladrão. Todo mundo cabe dentro desse amor, desde que se deixe encaixar. E aqui terminamos a nossa reflexão com a palavra de Jesus, uma palavra muito precisa. Jesus nos ajuda a entender no Evangelho que a semente é sempre boa, mas nós temos que tomar cuidado com as companhias que podem ser joios e, sobretudo, temos que tomar cuidado com os campos em que nós estamos nos plantando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Ele as nossas preces. A nossa resposta será: